Eu sou Yasmin Tainá, eu venho do Rio de Janeiro. Eu cresci e nasci numa cidade chamada Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense, que é uma região metropolitana do Rio, um pouquinho afastado da capital, assim. Então, venho desse contexto. Eu estudei sempre em escola pública, escola estadual. Esses dias até estava conversando com meu pai sobre o primeiro livro, né? Eu não entendi muito bem, mas eu acho que meu pai trabalhou na construção dos CIEPs, que foi o Centro de Integração de Ensino Público, apelidado de Brizolão, lá no Rio. Tinha essas escolas espalhadas pelo estado, assim. E meu pai foi um dos caras que construiu um dos CIEPs, que foi o CIEP que eu estudei, né, desde o CA, desde o curso de alfabetização. E ele falou que, na época, eles davam os livros para as pessoas os pedreiros mesmo. E aí eu não sei se era um programa né, da coordenação do CIEP, ou eu não soube, ele também não soube me explicar bem, mas os pedreiros ganhavam livros para os filhos, eram os livrinhos, assim. E aí eu lembro que meu pai lia esses livros para mim. Então, meio que nesse contexto, assim, de como que se criou uma escola, né, e como que você envolve os pais. O TCIEP era uma perspectiva muito legal de ensino, que era isso, né, uma escola integrada com a família, uma escola de ensino integral. Você tinha várias atividades lá. Então, era um projeto de escola que faliu, mas que, enfim, eu né, começo ali a minha vida escolar dentro dessa escola aí do CIEP. Depois passei por outras escolas estaduais e fui para o ensino médio estudar numa escola técnica. Estudei eletrotécnica, que eu queria ser engenheira. E aí, dentro da escola, eu descobri Grêmio e tal, e aí eu fui desviada, mas no sentido bom, para a cultura, para a comunicação. Nesse momento em que eu estou no ensino médio, eu tenho 25 anos hoje, há 10 anos atrás, então eu considero recente, né? Eh, eu, enfim, o contexto de Nova Iguaçu era isso, né? A gente tinha muita coisa. Então, eu era do ensino médio, então eu ia no Cineclube Buraco do Getúlio, eu participava disso. Esse era o meu território, né, de aprendizado, assim, de pensar, enfim, a escola era extensiva a esses espaços culturais. Então era isso que a gente tinha. E a gente tinha alguns programas ligados à escola. Então tinha o Bairro Escola, que foi onde eu comecei a estudar cinema, na Escola Livre de Cinema de Nova Iguaçu, que era um projeto da prefeitura da cidade, e que era isso: você ia para a escola de manhã, ia para a escola de cinema ou de música à tarde. Então, você estava o tempo todo estudando, ou você estudava de tarde ou de manhã para a escola livre de cinema. Eu não era de escola municipal, esse era um programa ligado ao município. Eu era da escola do estado, que era a FAETEC, e dentro dali do Grêmio e tal, tinha uma professora que era ligada ao Conselho de Cultura, essas coisas, que me disse da escola de cinema. E aí eu começo com o cinema, com a indicação dessa professora e tal. E, assim, lógico que a única pessoa que eu posso falar é de mim, né, da minha trajetória. Eu não posso falar por mais ninguém, mas eu também entendo que isso não é uma experiência só que eu vivi, assim, foi uma experiência vivida por muita gente, que inclusive eu encontro por aí no mercado de trabalho, no cinema, nos festivais da vida, enfim, circulando pelo mundo. E então a gente viveu esse contexto, assim. Então eu descobri a minha cidade. Tinha um programa também que era o Jovem Repórter, que a gente tinha 16 anos, e aí tinha um blog. A gente tinha encontros semanais numa casa de cultura em Nova Iguaçu, que é o Silvio Monteiro, que existe até hoje. Fica em frente a uma estação de trem ali no centro. A gente tinha um editor que a gente encontrava, levava pautas. Hoje vai ter, sei lá, um grupo de rezadeiras vão se encontrar no lugar X para discutir isso, não sei o quê. E aí a gente tinha um repórter que ia lá cobrir esse evento. Esse repórter tinha 16 anos, morava, sei lá dentro de Nova Iguaçu, ia lá cobrir. Eu lembro de uma pauta que eu fiz, que foi com a mulher que tinha mais idade do estado do Rio. Ela morava no meu bairro, eu não sabia. Então, na reunião de pauta, eu entrevistei
essa senhora. Então eu acabei que nesse programa, né, do Jovem Repórter, descobri na minha cidade, e isso foi uma oportunidade muito interessante de eu descobrir o que eu queria fazer da vida, né. Então eu já entro na universidade, eu vou estudar jornalismo depois, na Castelo Branco, que é uma universidade privada no Rio, com bolsa e tal, já fazendo jornalismo, né. Eu já saio do ensino médio, de alguma forma, com uma base de comunicação, de como se monta um texto de reportagem. Depois eu vou para a PUC, também fiz prova e tal, passo na PUC, vou estudar cinema, também já fazendo cinema, né, começando ali no quintal de casa e tal, com a Escola Livre de Cinema. Então foi uma escola que foi um momento, assim, político, né, pelo menos, ali na minha cidade, em que a gente pôde, e é interessante, estava até comentando aqui antes, que eu tenho sido muito chamada para falar em espaços de educação. Eu nunca entendi muito a minha circulação, a minha atuação exatamente nesse lugar de educação, sempre entendi como arte e cultura. E aí agora, pensando, né, sobre isso, como que naquele momento a educação era extensiva a esse espaço formal da escola, da sala, e que a educação era exatamente isso, né, você está numa reunião de pauta e embora você não esteja numa escola de jornalismo, mas você aprende o que é uma reportagem, entende o seu território, entende que, dependendo do modo como você vai enquadrar o seu território, isso pode tender a criar uma ideia sobre aquele lugar, né. Então, entender também como que os grandes jornais, né, de grande circulação, lidavam com a imagem, né, e a narrativa desse lugar. Então isso tudo era uma coisa estimulado, né, nesses espaços de cultura que eu circulei, os filmes que eram exibidos no cineclube, no Buraco do Getúlio e tal. Então isso tudo foi uma coisa que mexeu muito comigo, assim, fez com que eu fosse estudar cinema e fazer jornalismo e trabalhar com pesquisa depois. Participei de várias ONGs também, então sou uma geração de ONG total, assim. Que era esse contexto, né, do que tinha para fazer na cidade, do que estava no nosso alcance, assim, para a gente, fazer. Então, Nova Iguaçu é um bairro periférico, né, então tinha, longe da capital, que é onde normalmente se concentra, né, recursos e equipamentos culturais. E os equipamentos culturais da minha cidade era o bar que podia virar um espaço de discussão de cinema, a calçada de um bar, enfim. Então isso tudo virava uma possibilidade de diálogo. E hoje, assim, olhando, né, sempre pensando, assim, sobre o que foi há 10 anos atrás, olhando hoje, assim, por exemplo, estava comentando também que tem eu acho que eu sou de uma geração da agonia, assim, sabe, uma juventude agonizante, assim, porque é uma geração, né, eu nasci nos anos 90. Tive acesso à universidade, né, através de políticas afirmativas. Então, fui para a universidade enfim, estudo ainda. Muita gente foi para o mestrado, doutorado, enfim, está agora estudando, foi para pesquisa, saiu do país, fez intercâmbio, conheceu um monte de gente. E aí olhando, e a gente fica sempre, de cada 6 meses, não sabe o que vai fazer da vida, né, tipo, fica assim: "Caraca, e agora? O que que eu vou fazer? O que que eu vou fazer? O que que eu vou fazer?". E aí, olhando para minha casa hoje, né, para os meus irmãos que têm 10 anos de diferença de mim, eles vivem num outro contexto, né. Então, assim, eu chego em casa, eu sou estranha, porque eu tive acesso à educação, sabe. Tipo assim: "Ah, chegou a Yasmin", tipo, rola uma tensão, né, como se eu não pertencesse mais àquela casa, ou, tipo, como se eu me aburguesei, acho que é assim que fala. Como se eu, né, tivesse, de fato, sei lá, uma desenraiz sei lá, uma raiz que saiu, assim, porque eu tive acesso a uma única coisa que foi educação, trabalho, assim. E aí rola um abismo mesmo, assim, entre eu e os meus irmãos e a minha casa, assim, porque por uma questão de acesso à educação. Isso é uma coisa que é, enfim, é muito, como é que eu posso dizer?
não sei a palavra, fugiu agora, mas é muito eu sei lá, assim, pensando nesse momento político e essa diferença dentro da própria casa. Eu não estou falando de alguém que estudou, sacou? Alguém que vive afetivamente um momento, assim, sabe, de entender que a educação te afasta, assim, de uma própria relação de família, e isso é péssimo, né. Tipo, como assim você, pô, ter acesso à escola faz com que você não pertença mais àquilo e você tenha uma diferença social, né. Então e aí, a partir disso, dessa passeio e inserção das ONGs, da Escola Livre de Cinema, eu fui fazer as coisas, né, meus filmes, criei a Afroflix também, que é uma plataforma que está online, enfim, disponível para todo mundo, que é essa plataforma de eu no meio dessa feitura de um filme, de um dos filmes que eu fiz, que foi o Cabela, que é um filme que trabalha com mulheres negras e essa questão da identidade, de descoberta, afirmação, né, entendendo a negritude não só como um território, aparente de cor, né, de pele também, mas entendendo a negritude também como um processo político, né, de entender a história, a memória, resgate dessas coisas todas. Então, eu fiz um filme que, a partir da relação de mulheres negras, né, com seus cabelos, como que a afirmação o fortalecimento, né, identitário, isso, enfim, abria, né, a possibilidade até de uma autoestima, enfim, de vida. E aí o Cabela, que foi esse filme feito independente, a gente juntou um monte de gente, amigo, conseguiu dinheiro por vaquinha para fazer o filme, a gente rodou esse filme. E aí, na época da pesquisa, eu buscava, perguntava, assim, na universidade: "Ah, eu queria ver obras", né, enfim, filmes, materiais audiovisuais dirigidos, escritos ou protagonizados por pessoas negras, e eu sempre recebia como resposta que não tinha, né, porque dentro de uma coisa que era essa perspectiva da bibliografia, né, não estava no livro. Então, não existe. Se não está no livro, dentro de uma sociedade que vale o que está escrito, se não está no livro, não existe. E aí, então, toda a cultura oral, oralidade, tudo no lixo, né? Tudo que não, de alguma forma, não foi para a universidade, né? Que é muita coisa, né? Pelo menos eu que tenho um caminho, né? Dessa educação que, para mim, não era educação, né. Então, sei lá, com 17 anos eu entendi que eu podia ir na UFRJ assistir aula de cinema sem estar matriculada. Então eu já começo, né, dentro de aprendendo a entender o espaço público como meu também. Então, beleza, eu não estou matriculada na UFRJ, mas se o professor deixa eu assistir aula, estou lá assistindo. Então, isso, para mim, não era exatamente educação, né, mas acaba que é, né, como você vai se formando. E aí, durante a pesquisa, enfim, eu recebia muito esse não, e aí eu fui fazer essa pesquisa por conta própria, assim, procurando em blog, perguntando para as pessoas. E eu descobri um monte dessas referências, um monte de gente que estava produzindo cinema e sem dinheiro, sem política pública, fora dessas produtoras grandes de fundo setorial do audiovisual, numa outra dinâmica de produção de audiovisual e de discussão e tal. E aí eu falei: "Cara, a gente precisa disponibilizar isso", porque é isso, né, tá na internet, tá tudo aí, só acessar lá, só que algoritmo, se você não tem nenhuma referência de pesquisa, como você acha esses conteúdos? E aí eu decidi criar um blog com os amigos para organizar esse conteúdo. Aí a gente discutindo, criou uma plataforma, que é a Afroflix, está online, vocês podem acessar, que é isso, é uma plataforma que disponibiliza conteúdos escritos ou dirigidos ou protagonizados por pessoas negras. Pelo menos uma área de atuação precisa ter uma pessoa negra, né, como ali fazendo, ou escrevendo, ou atuando na frente das telas. E essa experiência foi interessante, assim, porque foi uma experiência de bibliografar, né, e organizar isso que está sendo feito há muito tempo e que a gente não está no livro, né, a epistemologia diz que não existe.
né, que vai excluir, vai dizer não e tal. Então, e aí começa também dentro de um contexto em que começa a sair pesquisas, né, sobre a falta de a não presença de pessoas negras dirigindo filmes no Brasil, e aí começa também, impulsionar políticas para que exista recursos, editais para isso. Então, foi uma experiência, assim, que também que rolou no meio disso, assim, de também de organizar esse aprendizado, essa trajetória lá em Nova Iguaçu, essas pessoas que eu fui encontrando nesses festivais de cinema, na universidade, os coletivos, a experiência de também ter criado o coletivo Nuvem Negra lá na PUC, que também é um coletivo de estudantes negros, né, numa universidade elitizada, enfim, e para a gente trocar referência de livro, de leitura. Então, também foi uma coisa interessante que a gente participou. E acho que é isso, assim, queria só introduzir um pouco, assim, do caminho, do que eu faço um pouco, do que eu passei, assim, durante esses 10 anos para cá e agora, para a gente, enfim, trocar uma ideia sobre isso. Então, obrigada.